Olá, mais uma vez estamos juntos aqui para estudar a palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta. Que bom você, mais uma vez, podemos compartilhar a palavra de Deus. E inscreva-se no canal, você que está passando por aqui, que ainda não é inscrito, para adorar e louvar o nosso Deus. Quero compartilhar com você os versos 3 e o verso 7 do capítulo 1 de Naum. Naum existe na Bíblia, sim, Senhor, lá nos profetas menores. Você tem lá Daniel, depois Oséias, Jonas, Joel, daí Miqueias e Naum. Miqueias e Naum, ele é classificado como um dos profetas menores que fizeram pequenas profecias específicas, localizadas. E diz o verso 3, então, de Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. Deus é justo. O amor e a justiça de Deus são irmãs, caminham juntas. A justiça de Deus e o amor de Deus têm pleno equilíbrio e funcionam harmonicamente, porque têm a mesma fonte de poder. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Parece que temos aqui a descrição de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, tardio em irar-se. Deus se ira, sim, nós nos iramos quando vemos as injustiças sendo cometidas. E a profecia aqui é contra Nínive. Vou ler o verso 7 então. Esta profecia, quando Naum escreve que Deus ele é poderoso, o Senhor é tardio em irar-se, ele repreende o mar e faz secar a míngua todos os rios. Naum está demonstrando, inspirado, que Deus tem ascensão, tem poder, tem controle da natureza, tem controle de todas as coisas, das guerras, das potestades, das grandes nações. Deus, como diz, tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e das nuvens são o pó dos seus pés. Nínive, ali pelo século 8 antes de Cristo, o ano 800, Jonas era profeta e Jonas foi chamado, Jonas está aqui para trás um pouquinho, Jonas foi chamado para pregar em Nínive. Lembra que ele era o profeta fujão? Pregou em Nínive, converteu Nínive, nesta época era um pouco menor, mas converteu Nínive pelo poder de Deus. Mas depois Nínive, depois de 200 anos, agora o profeta era Naum, já 600 anos antes de Cristo, e agora Nínive se torna ímpia, sanguinária, uma cidade depravada. Mas diz a inspiração que ali haviam ainda pessoas que temiam o nome de Deus, mas agora esta impenitente cidade, que diz a Bíblia que para você atravessá-la precisava 3 dias de caminhada. Nínive era a capital dos assírios. Os assírios foram os mais acérrimos perseguidores de Israel, da tribo de Judá. A Síria aniquilou, acabou com a tribo de Judá, com os israelitas, se dispersaram pelo mundo. E agora então Deus dá a condenação de Nínive. E Nínive foi destruída completamente. Então no verso 7 diz assim, para compensar o que diz o verso 3, diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum diz assim: Deus destruiu a cidade de Nínive, porque as pessoas que ali estavam eram ímpias. Esta geração não tinha mais jeito, não tinha mais solução para eles. Eles passaram do limite. Sabe quando a pessoa passa do limite? Quando você passa do limite, você causa sempre um problema, um BO, a morte, desastre. Nós não podemos passar dos limites. Por isso, em tudo na nossa vida tem limites. As fronteiras da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, têm limites. E nós não podemos
desbordar dos nossos limites para outras instâncias que não as nossas. Assim é entre o bem e o mal. Quando o homem, quando o ser humano passa dos limites, então Deus intervém, porque ele pode causar danos irreparáveis, e Deus precisa fazer justiça e faz. E agora, amigo, amiga, estamos vivendo nesta época, neste planeta, com muitos Nínives, com muitas Nínives. Nínive, ela cresceu desde a época da Babilônia e foi se desenvolvendo, capital da Assíria. E a pergunta e a reflexão aqui é para concluirmos, para fazermos aqui o fecho, a conclusão da nossa reflexão desta manhã. Havia em Nínive uma grande maioria que eram pessoas más, ímpias, sanguinárias, mas havia lá pessoas que temiam o nome de Deus, pessoas que olhavam para o alto. Nós estamos cooperando, contribuindo para apagar os incêndios deste mundo terrível, deste mundo mau, cheio de desastres, de calamidades, de tristezas, de dor, de morte, de conflitos, de separações, de divórcios, de despedidas. Horrível. Estamos vivendo em momentos horríveis, tristes, melancólicos, os últimos dias da história deste mundo. Quando a gente diz os últimos dias, nós imaginamos o nosso tempo, mas os últimos dias podem ser mais daqui para frente. Nós já nem estaremos mais aqui vivos. Pode ser que toda essa nossa geração já tenha passado, Jesus não tenha voltado, mas Jesus vai voltar, porque ele disse assim: em breve eu voltarei. E fiquem espertos, vigiem e orem, para que vocês não sejam pegos de surpresa, porque eu virei como o ladrão, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Então importa que nós estejamos do lado daqueles que temiam o nome de Deus na cidade de Nínive, porque Deus os protegeu, Deus os tirou de lá antes que Nínive fosse destruída, com certeza. Como Jerusalém, quando foi destruída no ano 70 pelo general Tito, general romano. Jesus tinha avisado que eles deveriam sair da cidade, e os que saíram e se abrigaram nas montanhas foram salvos, foram libertos, foram poupados, e os que ficaram, eles se transformaram num rio de sangue. O general Tito acabou com a cidade de Jerusalém, e Nínive também assim. E as grandes cidades em que nós vivemos, nós também estamos vivendo dramas como esse. Em breve, as cidades ímpias, as cidades impenitentes serão destruídas, principalmente as de beira-mar, as de praia, onde ali a prostituição, a promiscuidade cresce como mato. É impressionante. De que lado você está? Ainda há tempo de você olhar para o alto, porque Jesus te chama. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Incline a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, estamos vivendo em tempos interessantíssimos, em tempos estranhos, em tempos diferentes, em tempos que nós não podemos compreender, em tempos apocalípticos. Mas o Senhor nos deixou a sua palavra, este GPS maravilhoso, a verdadeira Constituição que nos guia por caminhos seguros, por caminhos de vida, por caminhos de vitória. Toma a nossa pobre vida em Tuas mãos, em nome e pelo poder de Jesus. Agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.